falar no que posso dar um basta hoje ser diferente. Esse foi meu post hoje no Instagram e a gente vai conversar um pouco sobre isso. As pessoas estão entrando. Olá, bem-vinda Márcia, Simone, bem-vindas. Vamos aguardar um pouquinho que as pessoas cheguem e a gente vai falar sobre isso. Vamos aprofundar a reflexão sobre no que posso dar um basta hoje ser diferente, né? Olá, Fabiola, bem-vinda. Então nós vamos estar convidando aqui a 3 passos para a gente fazer uma reflexão do que a gente pode dar um basta, né? Muitas vezes a gente está envolvido em situações, olá, Fabiola, em algumas dificuldades com alguma situação, mas seja qual for a situação envolve pessoas, né? E muitas vezes a gente está em uma situação, num relacionamento, onde a gente está a fim de dar um basta, né? Olá, Sofia, bem-vinda. Então, eu quero convidar a essa reflexão do que a gente faz antes de dar um basta a qualquer situação, especialmente se é em relação a um relacionamento amoroso, né? Estou aproveitando para responder algumas perguntas que foram feitas a mim no meu direct sobre essa postagem, algumas reflexões. E quais são os passos que são interessantes a gente avaliar quando a questão é uma dificuldade, um desafio no relacionamento amoroso, onde neste momento, por conta do isolamento social, as pessoas foram convidadas a conviver mais em família, conviver o dia todo com o seu companheiro, a sua companheira. E aí, muitas vezes a gente está com o foco no desafio do relacionamento, se irritando com o outro ou com uma dificuldade nesse relacionamento. E aí o primeiro passo para a gente, que eu convido vocês a olharem nesta relação a dois, qual é a ponte que liga você com o outro, né? O que eu quero dizer com isso? Alguém que eu conheci há muito pouco tempo, a ponte que me liga a essa pessoa, ela não é tão sólida, não tem uma sustentação dos anos de convivência, dos anos de que um conheceu o outro, né? Então, num relacionamento a dois, quando já faz muito tempo que os dois estão juntos, essa ponte ela tem uma estrutura mais sustentada, né, com os anos da convivência. Muita água passou embaixo dessa ponte e muito caminhão pesado também passou por cima. E pode ser que neste momento essa ponte esteja por mágoas, por dificuldades, por incompreensões, por convivências onde muita coisa não foi falada. Essa água embaixo da ponte pode ter enferrujado as estruturas, pode estar corroendo essa relação. Da mesma forma que esses caminhões pesados que passaram por cima e os dois observaram da mesma forma, cada um avaliou de uma maneira essa ponte de ligação entre um e o outro e pode ter impactado de forma que essa ponte possa estar rachando. Então, quanto mais tempo eu estou num relacionamento, essa ponte tem uma estrutura diferente do que liga um relacionamento com menos tempo de duração. Está fazendo sentido isso para vocês? Olá, Alexandre, olá, Renata, bem-vindos, Maria. Então, uma avaliação que a gente faz quando a gente está num desafio, num relacionamento, é isso, é a gente colocar o olhar para o que me liga a essa pessoa e o que liga essa pessoa a mim, né? O que nos moveu quando a gente se encontrou.
né? Como que a gente foi construindo essa relação e como que a gente foi deixando que as nossas estruturas fossem minadas. A gente não cuidou dessa ligação com o devido, com a devida atenção que é necessária nos relacionamentos a dois. Olá, Yara, bem-vinda. Então, quando eu estou a fim de dar um basta e fazer diferente, e se a situação é um relacionamento a dois, onde vocês tiveram um tempo de convivência, avalia isso, avalia quanto tempo foi construído. Não significa que um pouco tempo de relacionamento não tenha uma estrutura forte de relação também, né? Porque houve um movimento de atração. E aí, como é que era o que era na relação quando se aproximou, como é que foi o percurso e o que está acontecendo agora para que a relação esteja fragilizada. Esse é um primeiro passo a se avaliar, né? Um segundo passo a se avaliar. Olá, Olinda, bem-vinda. Um segundo passo a se avaliar quando a gente olha só para o que não gosta no outro, só para a situação que está desafiadora. Se eu ponho o foco só nisso, eu expando isso, eu aumento isso, eu faço com que eu só observe isso e isso cresça. E isso incomoda mais ainda aqui dentro, né? Quando eu só tenho o olhar para o outro, das coisas que eu não gosto no outro, da situação que eu não estou gostando, eu estou pondo energia nisso e isso vai incomodar muito mais a mim. Então o meu humor, a minha tolerância com a situação, ela fica muito pior, né? Eu gosto sempre de falar, não é o outro que me irrita, sou eu que me irrito com o outro. Então se eu estou pondo o foco apenas nisso que eu não estou gostando, eu não estou permitindo olhar as outras situações, tudo de bom também que nesse relacionamento existe, tudo de bom que essa outra pessoa tem, que foi um motivo de nos atrair, né? Então, tirar o foco disso e olhar, ir para o outro extremo. Qual é o que eu gosto naquela pessoa? O que um dia nos moveu a estarmos juntos? O que tem de bom, né? Como que a gente pode reconstruir essa ponte de ligação entre nós? Então eu saio do foco do que eu não gosto e posso ir buscar coisas que eu gosto, né? Coisas que também me atraem, a força que tem naquela pessoa, né? Eu vou quando eu olho para o outro e intenciono, eu vejo a sua força, eu vejo as suas qualidades, você vai fazendo com que o seu cérebro vá buscar para além daquilo que te irrita, né? Então esse é um segundo passo. Um terceiro passo para se estar observando num relacionamento a dois, quando ele está fragilizado, é você virar o foco para você, né? Porque muitas vezes quando a gente está num estresse, num relacionamento a dois, e culpabilizando muito o outro pela circunstância, e querendo que o outro se modifique, que o outro valorize o que você acredita, que o outro dê valor a você, você está valorizando você mesmo? Você já pôs o foco em você? Você já se perguntou nessa situação desafiadora? Fazer a pergunta, o que isso diz sobre mim que eu ainda não percebi, né? Porque daí eu estou colocando o foco em mim. Se sou eu que estou me irritando com a situação, se sou eu que estou me irritando com o outro, o que isso diz sobre mim que eu ainda não percebi? O que está certo sobre isso que eu ainda não percebi, né? Porque o que está certo disso que está movendo aqui dentro de mim com essa situação? Então, quando eu sou capaz de dar esses passos,
em perceber o que me liga à situação, o que me liga ao outro, o que liga o outro a mim, né? Eu vou me colocando nessas reflexões para poder avaliar tudo isso. Quando eu ponho o foco tiro o foco da situação do negativo, do que eu não gosto, do que me irrita na situação ou em relação ao outro, ponho o foco no outro extremo para olhar as qualidades, as oportunidades, as belezas disso que me liga ao que me irrita, né? E aí eu vou perguntando por que isso mexe tanto aqui dentro. Então, quando eu dou esses 3 passos, eu permito fazer reflexões mais saudáveis para que eu faça melhores escolhas, até para dar o basta no que pode ser diferente hoje, né? Então, a reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês sobre isso é por conta do post que eu coloquei hoje, que gerou algumas reflexões para algumas pessoas que estão passando algumas situações difíceis, né, na sua casa, na convivência diária. E é bom a gente se perguntar, qual o nível de construção de relação que nós tivemos, e se de uma hora para outra essa pessoa deixar de fazer parte da minha vida, né? Nós estamos num momento em que muitas pessoas estão perdendo os seus entes queridos. Então, vale a pena a gente se perguntar se com quem eu estou tão desgastada na minha relação, vale a pena eu fazer diferente e modificar a maneira como a gente vinha construindo essa relação e fazer diferente, construir de forma diferente, dar um pouco mais de atenção, ouvir o outro, as suas questões, ao invés de eu ficar parada, embotada nos meus diálogos mentais, nas minhas resistências com o outro, né, na minha não aceitação, né? Então eu faço um movimento ativo nessa aceitação. Eu olho o que está a situação e começo a me transformar, a fazer diferente, né? Basta eu dou um basta na minha perspectiva de me colocar como vítima, como refém da situação, e começo a agir de forma diferente. Então esse basta pode ser um basta na minha atitude, na minha prática diária. Eu posso modificar, transformar isso e começar a fazer diferente. Então são essas as reflexões que eu queria estar trazendo aqui hoje. E hoje eu não vou fazer a prática como eu costumo fazer, porque agora já tem gravado nos destaques aí no Stories. Então, se as reflexões de hoje te promoveu algum desconforto, te fez refletir sobre situações que estejam desafiadoras, especialmente em relação ao seu companheiro, à sua companheira, ou alguém que você queira muito bem, você pode ir lá nos destaques, no Stories, embora está lá, melhore o seu sono, mas a prática melhora muitas outras coisas. Ela vai melhorar qualquer desconforto que você tenha trazido. Olá, Lucinha, bem-vindo. Qualquer desconforto que você tenha trazido para o seu corpo, com situações difíceis, qualquer emoção. E aí, com a prática, você consegue mover tudo isso, alterar a bioquímica que está compondo o seu organismo. Sabe qual é a diferença de emoção e sentimento? Emoção é algo que ele é biofísico, ele tem um lugar no nosso corpo. A emoção, ela implica em uma reação orgânica, onde neurotransmissores ativam a produção de hormônios no nosso organismo, adrenalina, cortisol.
Então, a emoção, ela é algo instantâneo, vem com a informação e tem um conteúdo em nós. O sentimento é o que eu rego, é um momento depois, onde eu posso alimentar com as minhas atitudes, com o meu pensamento, com a minha como é que chama? Funcionamento no dia a dia, com o meu comportamento, eu alimento o sentimento. O sentimento depende da minha ação ativa no alimentar aquela emoção e isso tem diferença. Então, essa prática que está aí nos destaques, ela melhora muito mais que o sono. Ela permite que a gente trabalhe nessas emoções que vêm para o nosso corpo, independente da gente querer ou não. Né? Agora, se eu quero ficar nessa emoção, ficar na sensação, isso é uma opção que eu tenho, né? De alimentar a minha mente com tudo que eu não gosto. E o alimento da mente não é apenas o meu diálogo mental, é tudo que vem do externo, a tudo que eu dou foco, a tudo que eu dou atenção, não só foco, a atenção que eu dou para o tipo de filme que eu assisto, para o tipo de notícias que eu escolho ouvir, para o tipo de diálogos que eu costumo ter, né? Se eu fico sempre me movendo em reclamar do outro, então eu vou alimentando este sentimento, esse mal-estar. O que não dissocia do fato de eu alimentar esse sentimento, eu aumentar essa emoção em mim, aumentar a produção desses neurotransmissores em mim. Então, toda emoção, ela tem lugar no corpo porque ela faz essa ativação hormonal. Por isso que, às vezes, olá, Tabata, Fernanda, bem-vindas. Então, essa emoção, ela tem lugar no nosso corpo por conta de toda essa produção hormonal. Por isso que, às vezes, a gente sente no dia a dia, com qualquer coisa que a gente alimentou, e é assim, eu estou conversando com vocês aqui, mas tudo que está no meu entorno está me alimentando. Às vezes a gente está almoçando na frente da televisão, eu estou me alimentando de comida, mas a minha mente está se alimentando também de tudo que está sendo falado na televisão. Se tem uma discussão na rua e eu estou ouvindo a discussão e pus atenção, também está vindo. Toda a informação, o meu cérebro está captando tudo. E o pior é que está entrando sem filtro. Está indo para o meu subconsciente no mesmo instante. E isso, muitas vezes, causa o nosso mal-estar, um desconforto, e às vezes é um desconforto com um nó na garganta, com um aperto no peito, ou um mal-estar no estômago, ou a cabeça que vai latejando. Então, tudo isso são informações que o corpo está trazendo. Então, nos destaques aí no Stories, sobre o Melhore o Sono, a prática melhora muito mais. Para além do sono, ela melhora todos esses desconfortos que a gente está submetido no nosso dia a dia, nas nossas relações. Então, para finalizar, hoje aqui, eu faço esse convite. Se tem algum desconforto, pode ir no destaques ali no Stories e fazer a prática, né, que eu sugiro todos os dias a gente estar fazendo. E para finalizar, são os 3 passos para você avaliar no que você quer dar um basta, e se o basta é uma relação onde você está com um desafio, né, nesse relacionamento, que você faça a reflexão desses 3 passos. Vou repetir aqui. O primeiro passo: avalia essa ponte que te liga a essa pessoa. Como você construiu essa ponte nesse relacionamento? E essa ponte significa... se eu conheci uma pessoa hoje, o que me liga a essa pessoa é muito frágil. Não há uma ponte estabelecida de um relacionamento com o tempo de convivência ou do conhecer um ao outro. Agora, se essa ponte já está sólida, de um relacionamento construído ao longo de 20, 30 anos, então eu preciso estar avaliando quais as estruturas que estão nessa ponte, o que houve, quanta água passou embaixo da ponte e enferrujou, quanto caminhão passou por cima. Então, quando eu vou dar esse passo, eu avalio
essa ligação, eu vou avaliar todo um contexto da construção da ponte e ainda o percurso em que a ponte foi deteriorando. E o segundo passo é tirar o foco de tudo que eu não gosto, onde eu vou expandindo só o que eu não gosto. Então, que eu vá para o outro extremo, que eu vá buscar o que eu gosto também, o que aquela outra pessoa, a situação tem de bom, de boa nessa relação. Então, eu vou. E o terceiro passo é colocar o foco em você, observando o que é que você se irrita com o outro, porque não é o outro que te irrita, né? O que mexe aqui dentro, né? O que isso diz sobre mim que eu ainda não percebi, né? O que está certo sobre isso que eu ainda não percebi, para que você acesse a consciência dos seus movimentos internos em relação ao outro, ok? Então, eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui. Muito obrigada a todos. E se vocês gostaram dessa nossa conversa aqui hoje, depois eu vou deixar lá no texto que chavinhas você girou nessa live de hoje, para que a gente possa... e se tiver alguma dúvida, pode mandar também no meu direct, que assim me traz mais conteúdos para a gente estar compartilhando aqui com vocês, ok? Muito obrigada. Amanhã estou aqui de volta com o Magno Novari. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.